Olá pessoal, tudo bem? Couto na área. Hoje nós vamos trabalhar com a Biologia 2B, com a aula 7 e a aula 8. O assunto que nós iremos trabalhar aqui são as relações entre os seres vivos. Então, primeiramente, a gente vai ter que diferenciar, né? O que são essas relações? Bem, quando nós trabalhamos com a ecologia, nós temos ali toda a interação dos seres vivos, entre eles, com o ambiente, e o ambiente também interagindo. Então, dessa maneira, quando os seres vivos se relacionam, nós temos as relações intraespecíficas que tratam de relações entre espécies iguais e as relações interespecíficas que tratam de espécies diferentes. Essas relações, elas podem não trazer prejuízo, nesse caso são chamadas de relações harmônicas, e nós temos também as relações desarmônicas, quando pelo menos um dos relacionados sofre algum tipo de prejuízo. Relação intraespecífica, espécie igual. Relação interespecífica, espécies diferentes. Harmônica, sem prejuízo. E desarmônica, ao menos um dos dois sofre um prejuízo. Ok? Vamos dar uma olhada em cada uma. Primeira relação, intraespecífica harmônica, do tipo colônia, galera. A relação harmônica colônia, ela é indicada quando os organismos vivem juntos com alguma ligação anatômica. Então tem que ocorrer uma ligaçãozinha anatômica ali, tá bom? Então nós temos alguns exemplos aqui: caravela, corais, as esponjas, os poríferos, né? E a gente pode destacar aqui no caso, né, os tipos de colônias. Então temos as colônias homotípicas, né? Homo quer dizer igual, significa que os organismos ali envolvidos dessa espécie, eles não têm diferenciação anatômica. Aqui temos um exemplo, as algas azuis. E aqui embaixo temos as colônias heterotípicas, em que existem diferenças, né, morfológicas dos envolvidos. Aqui embaixo pegamos como exemplo uma caravela, que é um hidrozoário. Então na caravela nós temos uma colônia em que os indivíduos envolvidos são totalmente diferentes para cada função. Porém, existe a ligação anatômica aí. Próximo grupinho. Pessoal, relação intraespecífica harmônica sociedade. Uma relação muito curiosa. Nesta relação, existe uma divisão de trabalho. Então, nós podemos pegar alguns artrópodes, como as formigas, as abelhas, os cupins, até mesmo os chimpanzés, os seres humanos. Mas aqui embaixo a gente tem um exemplo até engraçado de um filme. Isso aqui não representa biologicamente uma sociedade, galera. Por quê? Porque para ser uma sociedade, eles têm que ser do tipo, uma relação do tipo intraespecífica, entre espécies iguais. E segundo o livro, esse pessoalzinho aqui não é da mesma espécie, né? Temos um de cada canto. Então, relação sociedade, os indivíduos são da mesma espécie e ocorre uma divisão de trabalho ali para determinadas funções. Próximo grupinho. A relação do tipo reunião. Nesta relação, os indivíduos da mesma espécie irão se agrupar para fazer uma determinada tarefa e após esse evento, após essa tarefa, cada um segue a sua vida. Então, reunião é para um propósito, após isso, volta a ser tudo como era antes. Usamos como exemplo aqui a parte de aves migratórias, por exemplo, em que os organismos eles se juntam para terem uma certa defesa e também uma parte aerodinâmica. Após o final da viagem, cada um vai para o seu cantinho como era antes. E quando a relação é desarmônica, nesse caso, uma relação intraespecífica desarmônica, significa que o indivíduo da mesma espécie vai causar prejuízo para o outro, né? E o primeiro tipo que nós vamos citar aqui é a relação de canibalismo. Então nós vemos aqui em cima o famoso caso dos ursos polares, né? Devido à falta de alimento, aquecimento global, etc. Eles estão praticando canibalismo. O louva-a-Deus, em que a fêmea, após a cópula, ela devora o macho. E aqui pegamos um exemplo também da ficção, né? Mas para ilustrar uma suposta patologia.
Então o canibalismo ele pode surgir por uma necessidade, como aqui embaixo, né? Ou justamente aqui no caso, a fêmea, ela devora o macho após a cópula para garantir o primeiro alimento para ela poder sobreviver no período em que os filhotes estão sendo gerados. E no caso aqui por algum distúrbio, né? Nós temos os casos aí da ficção científica, infelizmente casos de vida real também ocorrem, até mesmo por necessidade, como o famoso desastre dos Andes, né? Em que não havia outra opção. Mas o canibalismo é isso. Competição intraespecífica. Bem, como vocês podem observar aqui, nesse caso, você vai ter aqui a mesma espécie competindo, disputando. O problema da competição é que sempre alguém sai no prejuízo, galera. Sempre alguém vai se dar mal. Então, geralmente, quando nós temos a competição, ela acontece sempre embasada em 3 fatores: o habitat, o alimento e a reprodução. Então, no caso, nós temos aqui lobos, que são animais muito territorialistas, os leões disputando provavelmente alimento, os seres humanos disputando uma vaga em algum concurso público, né? E até mesmo as aves possivelmente disputando ali uma flor ou coisa do gênero. Só não se esqueça, a competição sempre vai causar um prejuízo e ela envolve 3 fatores: habitat, reprodução e alimentação, ok? Relação interespecífica harmônica. Veja isso aqui, pessoal. É o nosso primeiro caso de relação entre espécies diferentes. Mas espera aí, são espécies diferentes e nesse caso elas são harmônicas, elas não vão causar prejuízo. Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar aqui é o mutualismo ou a simbiose. Mutualismo ou simbiose é quando os 2 organismos envolvidos na relação, eles não podem ser separados. Caso eles sejam separados, pode ocorrer a morte. Então, o primeiro exemplo que a gente vai pegar aqui. Nós temos aqui o líquen. O líquen ele é uma associação mutualística entre algas e fungos. As algas são exclusivamente aquáticas, porém, quando associadas com fungo, elas conseguem sobreviver numa boa. Você vai encontrar, por exemplo, líquens em árvores, em rochas, né? Tanto que o líquen é um organismo pioneiro. O que acontece no líquen? A alga vai fornecer para o fungo os produtos da fotossíntese, enquanto o fungo vai auxiliar a alga na captação de água e nutrientes. É claro que se você separá-los, eles morrem. Um outro exemplo muito curioso é esse aqui de baixo. O mutualismo que ocorre com o cupim e a triconinfa, que é um protozoário. Os cupins não têm a capacidade nata de digerir a celulose. Porém, a triconinfa sim. Esse protozoário ele consegue digerir a celulose, quebrar a celulose. Então o que vai acontecer? Como o cupim se alimenta de madeira, ingere a celulose, a triconinfa quebra a celulose, ela se alimenta, consequentemente as moléculas menores são absorvidas pelo cupim. Sem os 2, ou sem a ação de um, infelizmente eles morrem. Existem até técnicas para você se livrar de cupins, alguns venenos que eles vão agir diretamente na triconinfa. Matando a triconinfa, aí ela não consegue, né? O organismo não consegue sobreviver depois. Há um exercício que fala o seguinte: como que os cupins eles adquirem a triconinfa quando eles nascem, né? Bem, quando os cupins são muito novos, eles são alimentados pelas fezes dos outros cupins. Então essas fezes contêm a triconinfa e, consequentemente, elas vão agir no corpo dos baby cupim daí, ok? Protocooperação. Pessoal, a protocooperação é muito interessante, ela é uma das mais clássicas. Na protocooperação, nós temos ali uma ação em que um dos indivíduos se beneficia e o outro é indiferente. Nesse caso, o jacaré e o pássaro palito, o jacaré, após se alimentar, ele fica com restos alimentares entre os dentes. Ele vai até a beira do rio, abre a sua boca e vem um passarinho e limpa, palita os seus dentes. Bem,
Para o jacaré é benéfico, porque ele vai ter os seus dentes limpos, não vai ter infecções, etc. O passarinho se dá muito bem porque ele está comendo ali diretamente uma coisinha mais seleta, né? Mas, nesse caso, pense comigo. Separados é ruim, mas quando eles estão juntos é bom. Um outro exemplo é o Bernardo eremita, esse crustáceo simpático aqui, e uma anêmona, que é um quinidário que nós vamos estudar em seguida. O que acontece? O quinidário é fixo, mas ele tem esses tentáculos venenosos. Esse carinha aqui de baixo, o Bernardo eremita, ele tem o corpo um pouco mole, então ele é uma ótima presa. O que acontece? Ele precisa de alimento, só que ela é fixa. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? O nosso amigo Bernardo, ele usa geralmente cascas de outros crustáceos para proteger o seu corpo, mas mesmo assim, os predadores do local, eles conseguem saber que o Bernardo está na área. Então o que ele faz? Ele pega uma anêmona e instala em cima dele. O que vai acontecer? Ele está sendo protegido pela anêmona e a anêmona está ganhando deslocamento, com isso a chance dela ter mais alimento. É a mesma coisa que você andar à noite no parque com um pitbull, né? O pessoal não vai arriscar. E aqui embaixo nós temos alguns bovinos, né, com pássaros em cima deles. Esses pássaros estão ali para comer alguns parasitas, né, como carrapatos, bernes e etc. Tá bom? Podem viver separados? Sim, mas se eles estiverem juntos, essa dupla fica muito melhor. Comensalismo. De novo, né? Uma relação de espécies diferentes, né? Mas ela é boa. Nesse caso, o comensalismo. O comensalismo é bem curioso pelo seguinte. Os organismos, quando se relacionam, um deles come resto do outro. Por exemplo, você tem aqui o tubarão e a rêmora. A rêmora, ela tem uma ventosinha que fixa ela embaixo do tubarão. Quando o tubarão vai nadando, ele vai se alimentar, ele devora suas presas e pedaços caem. Esses pedaços caem e já vão direto para a boquinha da rêmora. Couto, mas o tubarão pode comer a rêmora? Pode, claro que ele pode. Mas às vezes ele nem liga para a rêmora, às vezes ele nem sabe que ela está ali. Então nesse caso, para o tubarão é indiferente, com rêmora ou sem, e para ela é super benéfico, tá bom? Um exemplo aqui de baixo, esse exemplo aqui é da hiena. A hiena, ela fica um pouco mais longe do bando de leões. E após a alimentação desses leões, ela vai correndo pegar as presas, né? O que sobrou do alimento ali do banquete do leão. Então, geralmente zebras, etc. A zebra serviu de alimento para a hiena, que comeu o resto do leão, né? Que o leão deixou para ela ali. Nesse caso, comensalismo é comer restos, tá bom? Inquilinismo. Nesta relação, você pode ver que ela continua sendo harmônica, não há um prejuízo ali. Você vai ter um organismo vivendo em outro. Então, é como se fosse um contrato ali, né? Eu não vou prejudicar. Então, você tem aqui plantas epífitas. São aquelas plantas que vivem em cima de outra, né? Aqui você tem o famoso caso daquelas raízes cinturas que você aprendeu na aula de botânica. Aqui embaixo você tem um dos casos mais curiosos de inquilinismo, que é um peixinho simpático chamado fiaster. O fiaster, ele tem a propriedade, né? Ou, na verdade, ele tem a consciência que quando ele está em perigo ele precisa se esconder, porque ele é um peixinho muito exibido. E quando ele está em perigo, ele vai se esconder dentro desse organismo aqui conhecido como pepino do mar. O pepino do mar é um equinodermo. Ele tem boca e tem ânus. Então, quando ele está numa boa e aparece um fiaster em perigo, o fiaster se desloca nadando rapidão para dentro do ânus. Olha só, e você reclamando da sua vida, né? Ele nada para dentro do ânus do pepino do mar.
É claro que se o bicho pegar, né, o pepino do mar ele tem uma propriedade que é a evisceração, né? Ele defeca o próprio intestino, daí sai junto o fiafter e vira uma lambança, né? Mas aqui é só para você saber. No inquilismo, então, o fiafter pode entrar dentro do ânus do pepino do mar. E aqui embaixo você tem o famoso peixinho palhaço, né? O peixinho palhaço ele tem na superfície do seu corpo um muco que protege ele da substância urticante das anêmonas que estão aqui embaixo. Ok? É o caso do Nemo lá. Continuando esta relação harmônica, nós temos a foresia, onde ou em que um indivíduo transporta o outro. Olha que curioso. Nós voltamos aqui com a rêmora e o tubarão. Então temos duas relações acontecendo ali, né? A rêmora, quando está fixada no tubarão, ela está sendo transportada. Nem isso ela gasta energia, né? Ela só, além de passear, ganha alimento na boca. Aqui, você tem um inseto carregando ovos de uma outra espécie. Então isso vai ajudar a espalhar essa população. Aqui embaixo você tem um pássaro transportando uma semente. E aqui aquele caso clássico, né? Quando você vai num gramado, etc., e ficam aqueles comichões presos na sua roupa. Você pode pensar, meu Deus, é apenas sujeira, vai tirar. Mas na verdade você está fazendo uma relação ali chamada foresia. Você está transportando, né? Você é da espécie Homo sapiens, espero que seja, né? E está transportando um outro indivíduo por aí, ok? E relação harmônica ainda chamada sinfilia. Essa relação é muito exclusiva, galera. Nessa relação, você vai ter aqui, ó, um organismo que vai se alimentar da excreção de outro. Sim. Um indivíduo, quando excreta, libera uma excreta, um vem lá e se alimenta dela. Esse caso é exclusivo das formigas e dos pulgões. O que acontece aqui? O pulgão, quando ele vai se alimentar de um vegetal, ele vai direto na seiva elaborada. Então ele vai lá no floema. O pulgão fura o floema e ele começa a sugar a seiva elaborada. Essa seiva elaborada, ela é uma seiva que é adocicada. Então, à medida que ele vai sugando essa seiva, ele não para de engolir e, consequentemente, tudo que entra tem que sair. Nesse caso aqui, entra pelo aparato bucal e já sai direto pelo ânus. Então ele faz algo contínuo, um fluxo contínuo de seiva, né? Ele suga pela boca e já vai jogando para fora. A formiga, sabendo disso, faz o quê? Vai até o ânus do pulgão e suga a seiva. A formiga faz do pulgão um canudinho orgânico, né? Então há muitos casos até das formigas fazerem uma certa parceria, né? Usarem o pulgão como se fosse um bichinho de estimação. Então, graças a eles, elas conseguem obter essa seiva direto da fonte, literalmente. Predatismo. Bem, pessoal, nesta relação desarmônica, você tem a condição em que um indivíduo precisa matar o outro para se alimentar. Então a figura clássica do cinema não faz sentido ter esse nome, porque ela não mata e se alimenta, né? Ela usa outras condições. Então aqui em cima você tem um camaleão mal educado mostrando a língua para o inseto. Você vê dois guepardos brincando com o bichinho aqui. Você vê um simpático passarinho levando o peixinho para brincar por aí, levando para outro lugar. Você vê um tubarão assustando este bichinho fofo. Uma aranha albina abraçando sua amiga, né? Relação de predatismo, matar para comer. Não esqueça da dica. Herbivorismo. Bem, o herbivorismo é um predatismo, só que nesse caso ele está ligado a vegetais, ao consumo de vegetais. Então você vai ter aqui alguns artrópodes, né, se alimentando com umas pragas de gafanhoto, um urso comendo bambu, elefante, etc. Então o herbivorismo é o predatismo vegetal. Parasitismo. Esta situação aqui é muito interessante, exige um tempinho e atenção. A definição de parasitismo, ou melhor, de parasita, é um indivíduo vive à custa de outro, causando prejuízo nesse hospedeiro.
Então vamos citar exemplos aqui, ó. Você vai ter a famosa erva de passarinho, né, que vai sugar a seiva, então um vegetal parasitando o outro. Você vai ter aqui alguns vermes dentro do intestino de uma pessoa e você vai ter carrapatos aqui em um outro animal. Nesse caso, você tem várias condições: parasitas internos, externos, vegetais. Então nós temos uma classificação. Nós temos o caso de parasitismo zoozoítico, em que um animal parasita outro. Zoofítico, um animal como o pulgão parasitando um vegetal. E o fitofítico, que é o caso aqui da erva de passarinho, parasitando, né, uma outra planta. Então, parasitas indivíduos que vivem à custa de outro causando prejuízo podem ser de 3 tipos: zoozoítico, zoofítico e fitofítico. De acordo com o nome, você já consegue saber o que está acontecendo. E esses parasitas, galera, eles podem ter algumas definições. O ectoparasita é todo parasita externo. Então, pulga, piolho, carrapato. O endoparasita é aquele parasita que tem que estar alojado dentro do corpo do hospedeiro. Vamos usar como exemplo um verme qualquer, como a Ascaris ou a Tênia. Os parasitas podem ser obrigatórios quando o seu ciclo de vida é exclusivo dentro do corpo do hospedeiro. É obrigatório ele ser parasita. Exemplo, a Tênia, a famosa solitária. E os facultativos é quando pode usar os dois, como é o caso da larva da mosca, o berne, por exemplo. Então, cuidado com as definições de parasitismo, ok? Competição interespecífica. Galera, competição interespecífica é espécies diferentes competindo por recursos do meio. Então você tem aqui em cima os vegetais de uma floresta. Está rolando uma competição aí. É uma competição muito nervosa. Por quê? Eles estão disputando água e sais minerais e, por incrível que pareça, eles também estão disputando a luz solar. Só que nesse caso você tem que lembrar, né? Numa competição sempre alguém vai perder. Sendo assim, os organismos vegetais, por exemplo, que crescem mais, eles vão obter mais luz, consequentemente, com mais luz, eles vão conseguir fazer sombra nos outros colegas ao seu redor, que não terão uma taxa de fotossíntese alta, não conseguirão captar muitos nutrientes do solo, né, e a água, e consequentemente irão definhar. Então nessa competição sempre alguém perde. A hiena e esses simpáticos pássaros aqui de baixo. Bem, galera, a hiena, quando ela vai comer restos do leão, pela relação do comensalismo, né, ela vai ter que disputar com uma galera aqui. Então ela vai ter que usar, infelizmente, do uso da violência para conseguir se alimentar. Consequentemente, esses bichinhos simpáticos aqui não vão conseguir o alimento que desejavam. Então alguém vai perder. Amensalismo ou antibiose. Bem, essa nossa penúltima relação aqui, ela mostra o seguinte, galera. Um indivíduo, quando se desenvolve, ele pode inibir o desenvolvimento de outro. Então, uma árvore como essa gimnosperma, ela pode lançar no solo substâncias que impeçam o crescimento de outros vegetais, né? Que iriam disputar assim os recursos do solo, como a água e os sais. Couto, mas eu estou vendo uma vegetação assim aqui embaixo. Pois é, pessoal, isso aqui são monocotiledôneas de raízes pequenas. Agora é raro você encontrar outras árvores de grande porte devido a isso. O amensalismo ou a antibiose, antibiose, antivida, ele vai inibir isso aí. E aqui nós temos uma tênia, a saginata no caso, né? Ela vai inibir o desenvolvimento de outras. Por quê? Outros vermes, etc. Porque sendo assim, ela não precisa dividir os recursos do seu hospedeiro com esses animais, ok? E fechando aqui as relações. Esclavagismo é quando um indivíduo usa do trabalho de outra espécie ao seu bel prazer. Temos os casos de algumas formigas que invadem outros formigueiros de outras espécies, óbvio, e usam
essas formiguinhas para o seu trabalho. Temos o caso da nossa espécie humana, né, que usa, por exemplo, abelhas para o seu proveito, o uso de alguns animais como bovinos, equinos, etc. Então, nesta relação, um ser vai usar o outro para o seu trabalho. Beleza, galerinha? Essa é a lista de relações que a gente deve saber. Saiba separar para nós, né, harmônica, desarmônica, né, intraespecífica e interespecífica, ok? Vamos dar uma olhadinha nos exercícios aqui para ver o que a gente consegue acrescentar. Então, os nossos exercícios sempre vão trazer aqui qual é que a gente está usando da nossa apostila. Então, vamos começar com alguns mais simples. A luta entre machos de determinada espécie. Bem, o exercício já entregou para nós que é de determinada espécie, então ele está falando de tudo da mesma espécie. Mesma espécie é intraespecífica. Pela posse de fêmeas e delimitação de seus territórios de uma maneira de regular o tamanho das populações e uma maneira de determinar o tamanho das populações por meio de... Pessoal, se você tem indivíduos da mesma espécie, eles estão disputando aqui uma reprodução, habitat. Isto aqui está falando de competição. E como é da mesma espécie, ela é intraespecífica, né? Então, lembre-se, para rolar competição são 3 os fatores: reprodução, habitat e alimentação. 7.5. Pode-se observar na imagem abaixo a interação entre o pássaro palito e o crocodilo africano. Esta associação ocorre nas margens do rio Nilo, onde o pássaro penetra na boca do crocodilo alimentando-se de restos alimentares e vermes existentes na boca do réptil. Após se alimentar, o pássaro livra o crocodilo dos parasitas e restos alimentares, né? A associação ecológica verificada entre o pássaro palito e o crocodilo africano é conhecida por interação. Galera, nesse caso, nós sabemos que é a protocooperação. O passarinho vai se alimentar dos restos, ajudando o crocodilo. Um ajuda o outro ali, né? Então, essa ajuda mútua, sem ligação anatômica, nós vamos chamar de protocooperação. Ficamos com a letra A. Próximo exercício. Esse aqui é mais divertido, então. Muitos seres vivos estabelecem relações ecológicas entre si e podem ter benefício ou prejuízo e ainda serem diferentes na relação. Alguns exemplos dessas relações foram descritas a seguir. Número 1. Os peixes piloto ficam à espera de restos de alimentos desprezados por tubarões. Estes, por sua vez, não são prejudicados nem beneficiados pelos peixes piloto. A rêmora, né? Nesse caso, o peixinho vai comer ali resto, né? Comer resto é comensalismo. 2. Seres vivos que vivem em castas não conseguem viver isoladamente, dependem um dos outros em todas as fases de vida e existe uma nítida divisão de funções. Galera, ele falou de divisão de função, mas em hipótese nenhuma ele falou de ligação anatômica, tá? A ligação anatômica é colônia. Nesse caso, como é dividido função, e esses seres vivos podemos constatar aqui que são da mesma espécie, nós temos aqui uma sociedade. Comensalismo, sociedade. 3. As lebres podem ser abatidas por onças, que as utilizam como fonte de alimento. A população de lince tem um papel importante no equilíbrio da população de lebres. Bem, nesse caso aqui, galera, nós temos o famoso matar para comer. Matar para comer é o caso de exemplo de predatismo. E agora, muitas orquídeas ficam em cima de troncos de árvores obtendo o suprimento de luz para a fotossíntese. As árvores não são beneficiadas e nem prejudicadas pelas orquídeas. Sendo assim, a orquídea é uma epífita, ela está em cima de uma planta para ganhar alguma coisinha, né? Ela está morando ali
Então é o inquilinismo. Então nós temos aqui comensalismo, sociedade, predatismo e epifitismo. Letra B. 8.10. Em 1928, Alexander Fleming desenvolvia pesquisa sobre estafilococcus. No mês de agosto daquele ano, tirou férias e, por esquecimento, deixou algumas placas com culturas de estafilococcus sobre a mesa. Quando retornou ao trabalho, em setembro, observou que algumas das placas estavam contaminadas com mofo. Notou que havia em uma das placas um halo transparente em torno do mofo contaminante, o que parecia indicar que aquele fungo produziu uma substância bactericida. O fungo foi identificado como pertencente ao gênero Penicillium, donde deriva o nome de penicilina, dado a substância por ele produzida. Fleming passou a empregá-la em seu laboratório para selecionar determinadas bactérias, eliminando das culturas as espécies sensíveis à sua ação. A relação ecológica observada por Fleming entre bactéria e o fungo pode ser definida como... Bem, pessoal, basicamente aqui você vai ter que imaginar o seguinte. Você tem uma placa com fungos e alguma substância caiu ali, né? Perdão, uma placa de bactérias e, consequentemente, caiu um fungo ali. Esse fungo, quando caiu, ele não deixou mais as bactérias se desenvolverem. Ele inibiu o desenvolvimento das bactérias. Então, vamos lá. Parasitismo, do tipo endoparasitose, em que, nesse caso, o fungo é o hospedeiro. Tudo errado. Parasitismo, o indivíduo vive à custa de outro, causando prejuízo. Então, não está dando certo aqui, né? E você vai ter na letra B, amensalismo, do tipo antibiose, em que uma espécie, nesse caso o fungo, produz substância que, lançada no meio, dificulta a vida ou até provoca a morte de outras espécies. Sim, a penicilina é justamente esse composto aí que vai inibir, né, o desenvolvimento das bactérias, atacando justamente suas paredes celulares e não deixando a proliferação. 8.10, ficamos com a letra B. E aqui, para encerrar com chave de ouro, o exercício 8.13. As relações ecológicas entre as populações são muito complexas. Existem 3 tipos de relações: as positivas, ou harmônicas, as negativas ou desarmônicas e as neutras. Em relação ao enunciado, associe as colunas abaixo. Colônia, mutualismo, comensalismo, parasitismo, amensalismo ou antibiose. Relação harmônica, interespecífica, espécie diferente, caracterizada pela associação de 2 espécies com benefício apenas a um dos indivíduos sem prejuízo ao outro. Muitos seres se aproveitam dos restos alimentares de outros, estando em perfeita harmonia com estes. É o exemplo do peixe-piloto que se alimenta dos restos alimentares do tubarão. Galerinha, comer resto significa comensalismo. Então, 3 aqui. Agora, relação harmônica intraespecífica caracterizada pela união de indivíduos da mesma espécie. Eles apresentam um grau profundo de interdependência, sendo impossível a vida quando isolados. É o exemplo da caravela e dos corais. Se está colado, é colônia. Então, colônia, coladinho. Então, número 1 aqui, 3, 1. Relação desarmônica e interespecífica, espécie diferente, caracterizada por uma espécie ser prejudicada e a outra não. Ocorre com indivíduos de uma população que produzem e secretam substâncias inibidoras do desenvolvimento de indivíduos de populações de outras espécies. É o caso do fungo Penicillium notatum, que produz o antibiótico penicilina. Acabamos de ver isso aí, né? Isso é amensalismo ou antibiose número 5. Relação harmônica interespecífica, caracterizada pela íntima associação em nível anatômico e fisiológico entre indivíduos de espécies diferentes, ocorrendo a troca de alimentos e de metabólicos,
A separação desses indivíduos impossibilita a sobrevivência de ambos. É o exemplo cupins e bactérias. Perdão, cupins e protozoários. Nesse caso, ficaremos aqui com o mutualismo, galera. Mutualismo é aquela relação em que você não pode separar os indivíduos, senão eles morrem, né? Então você pode usar aqui como exemplo também os líquens. Belezinha? Então aqui, nesse primeiro caso, restos alimentares, comensalismo. Você vai ter aqui colônias, né? Colados. Produtos secretos substâncias inibidoras, amensalismo ou antibiose. E se separar eles morrem, você vai ter ali, né, o nosso bom e velho mutualismo. Então, neste caso, 3, 1, 5 e 2. Belezinha? Galerinha, letra D, nesse caso aqui, tá faltando um item nessa questão. Eu vou verificar para vocês, mas ela não vai alterar o nosso resultado aqui. Beleza? Galerinha, meu recado de relações ecológicas é esse aqui. Quando você for fazer o seu resumo, por favor, apenas separe em setores, tá bom? Primeiramente, pegue as relações intraespecíficas e depois as interespecíficas, como está no vídeo. Depois que você separar esses dois grupinhos, você separa cada um deles daí em relações harmônicas e desarmônicas, ok? Fica mais fácil para você lembrar desse caso se você fizer pequenos exemplos, tá? Como é o caso do mutualismo ali, né? Do líquen, o comensalismo, come resto, predatismo, matar para comer. Use exemplos que você associa mais rápido daí, tá bom? Moçadinha, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Um bom estudo para todos vocês. Tchau, pessoal!